Revista Brasil TVT conversa agora com Sueli Araújo, que é especialista em políticas públicas do Observatório do Clima. Boa noite, Sueli Araújo. Boa Prazer em falar noite. contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Um prazer Maravilha. estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Sueli. Lembrando os nossos telespectadores e telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, que a Sueli Araújo fala diretamente lá de Glasgow, na Escócia. Sueli, quase uma semana de debates, de discussões e propostas relacionadas ao clima. O que a gente pode esperar, o que a gente pode ter de concreto, especificamente, até agora, das discussões e propostas apresentadas aí em Glasgow sobre a cúpula do clima, Sueli? Bom, nós tivemos a assinatura de alguns documentos, não chegam a ser acordos complexos, mas manifestações, né, declarações, que foi o documento de florestas, com um compromisso de eliminação do desmatamento até 2030. Desmatamento, não é desmatamento ilegal igual o governo brasileiro usa, não. O governo brasileiro só quer eliminar o ilegal, e às vezes torna o ilegal, ele legaliza, né? Então é bastante complicado. Um documento sobre metano. Esse foi uma surpresa o Brasil assinar, porque afeta a pecuária. O documento sobre 17% das emissões brasileiras são derivadas da pecuária e é basicamente metano. E eu acredito que o governo Bolsonaro assinou para não ficar como o vilão da conferência e isso atrapalhar as outras negociações. Mas certamente ele vai ter reação do pessoal do agro, ou vai deixar simplesmente ignorar e deixar para o próximo governo, né? Talvez seja a expectativa mais factível, né? Ele não vai chegar ele próprio a incomodar o agro. Houve uma assinatura também num documento sobre carvão, esse muito fraco, com poucos países, e jogando a maior parte do compromisso para a eliminação do carvão para a geração de energia elétrica lá para 2040. Parece que o pessoal acha que nós temos muito tempo ainda para gerar emissões de combustíveis fósseis. Esse de carvão saiu muito fraco, no meu entendimento. E agora, já desde quinta-feira, os negociadores começaram a debater detalhes pendentes no Acordo de Paris, que eles chamam livro de regras, né? As regras para não haver mais lacuna nenhuma em termos de orientação para a implementação do Acordo de Paris. E isso vai durar até o final da conferência. Sueli, ainda sobre isso, a delegação do Brasil voltou a falar também sobre o mercado de carbono, o crédito de carbono. Queria que você trouxesse para a gente como que está essa discussão e o que envolve, afinal de contas, o crédito de carbono. Bom, você tem é a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, dos instrumentos econômicos. Esse artigo, ele não trata só do mercado de carbono, ele trata também de acordos bilaterais para apoio financeiro e também do apoio não econômico, né, por outras maneiras. Então, é um artigo de instrumentos econômicos em geral, de apoio, né? O mercado de carbono, a ideia é ele existe de forma voluntária, mas o volume que ele gera no mundo é muito pequeno para realmente significar ou implicar redução efetiva de emissões, né? A ideia é um mercado mais regulado e é diferente. Você já se tentou fazer isso na época do Protocolo de Quioto, mas no Protocolo de Quioto existiam países que tinham responsabilidade de adquirir os papéis e tinham países que eram recebedores, os mais pobres, né? Depois de Paris, todo mundo tem obrigações. Então, vamos dizer que o Brasil ele comercializa um determinado valor em créditos, em redução de emissões que ele está fazendo. Quando ele vai fazer a contabilidade das emissões dele, ele tem que fazer ajustes correspondentes, porque isso daí não pode se computar para o país que está comprando e para o Brasil também. Então, você não pode haver dupla contagem. É exatamente isso um dos mecanismos mais complexos que estão sendo negociados. Mas é importante falar que o Brasil não está com tanto crédito assim, não. Na verdade, o Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa no mundo,
Se computar a União Europeia como país, passa a ser o sexto, e a gente aumentou 9% nossas emissões em 2020, sendo que o mundo inteiro reduziu 7% por causa da pandemia. Então, se for levar justo, fizer a conta realmente efetiva, nós não temos crédito de carbono para vender, não, gente. Estamos devendo, Sueli. Avisando Sueli, que eu estou saindo. Recentemente, o governo brasileiro, e aí que não foi com o seu chefe de Estado para a conferência, mandou só representantes, fez um anúncio de metas aqui no Brasil, mas não falou como cumprir essas metas. Como que vocês aí, na cúpula do clima em Glasgow, na Escócia, receberam esse anúncio do governo brasileiro? E mais, como repercutiu esse anúncio do governo brasileiro aqui, aí, de quem está presente na cúpula do clima? Bom, na verdade, eles não aumentaram a ambição, ficou a mesma, porque eles tinham feito, nós temos 2 documentos nacionais, um de 2015 e um de 2020. E Paris diz que você não pode retroceder, você tem que ser sempre mais ambicioso no corte de emissões, né? No documento de 2020, a gente tinha cometido uma pedalada climática, eles mantiveram os percentuais das metas de corte, mas eles mudaram a base de cálculo. Com isso, eles liberaram para mais emissões. Isso é ilegal. Inclusive, o governo está sendo processado por isso, por 6 jovens ativistas climáticos e uma ação popular. Quando eles mudaram de 43% para 50%, eles só estão corrigindo isso daí. Estão me expulsando aqui, gente. Eles só corrigiram a pedalada e deixaram de cometer ilegalidade. Na minha interpretação, eles fizeram isso por causa da ação judicial, porque é exatamente o número que eles precisavam para não cometer ilegalidade em relação ao documento de 2020. Então, o governo prometeu para 2030 o mesmo valor que ele já tinha prometido em 2015. Não houve aumento nenhum de ambição. Né? Então, a primeira reação de alguns líderes mundiais foi que o Brasil estaria melhorando, mas quando essa conta foi mostrada, isso daí cede a primeira verificação. Né? Nós estamos empatamos com o passado, na verdade. Vendo que você está precisando sair daí, né? Então a gente quer agradecer demais. Sueli, que é especialista em políticas públicas do Observatório do Clima. Muito obrigada, Sueli. Boa conferência aí. Eu só poderia ficar aqui se fosse jornalista. Como meu crachá não é de jornalista, estão me botando para fora. Não tem problema. A gente te espera voltar aqui para contar depois de como foi a COP. Obrigada. Combinado, gente. Abraço. Abraço.